Olá, tá começando mais uma Identidade, o seu programa de boas conversas. Aqui você já sabe, né? Você ouve histórias de sonhos realizados, milagres, testemunhos do poder de Deus na vida de pessoas comuns como você e eu. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia aqui comigo, sempre às 11h30 da noite, de segunda a sexta-feira. Nessa noite a gente vai conversar muito sobre fé, sobre milagres e às vezes você até se pergunta, né? Onde é que está Deus que abriu o Mar Vermelho lá no Antigo Testamento? Ou de repente você se questionou alguma vez sobre onde esse Deus que curou cegos no Novo Testamento está em momentos difíceis da sua vida? Pois bem, hoje a gente tem o privilégio de ter a companhia aqui, olha, Espírito Santo na Terra, é o Deus conosco. Se você tem dúvida sobre isso, mas é Deus, mas é o Espírito Santo, não são três pessoas, uma só, o que isso significa? Fique em paz, porque a gente tem um presente aqui para você, onde você vai entender profundamente o que a Bíblia apresenta sobre o Espírito Santo, o Deus dos bastidores. Essa revista, o envio dela até a sua casa não tem custo algum, tá bom? Com essa revista você vai entender que milagres são reais e atuais. É tudo gratuito, você pode receber o seu estudo ligando no horário comercial para 0 Operadora 12 21 27 3121. 0 Operadora 12 21 27 3121 ou agora mesmo no WhatsApp também, 12 982 44 0077, 12 982 44 0077. Você faz o seu contato, a gente te atende e tá tudo certo, tá? Você vai entender conceitos bíblicos sobre o Espírito Santo. Ontem você conheceu a história do Hugo, ouviu falar sobre a Cíntia, a esposa dele. Se você perdeu, corre lá no NT Play, ntplay.com, tá sensacional essa conversa. Hoje é a Cíntia que está aqui no Identidade para contar milagres e superações que Deus operou na vida dela antes e durante o seu casamento com o Hugo. Uma linda história de amor desse casal que a cada dia recebe o carinho e o cuidado de Deus por eles. A Cíntia maquiava noivas e ela guardava no coração o sonho de se casar também. Até que ela conheceu o Hugo. Eles se casaram. O segundo sonho estava prestes a se realizar com a chegada da Lavínia. Mas aí muitas surpresas apareceram no caminho. Se você quer saber como essa história continua, será que o milagre de Deus é sempre o sim? Fique ligado, porque a gente volta já aqui com a Cíntia no estúdio com a gente. De volta ao Identidade, e agora sim, estamos aqui com a Cíntia. E eu já me sinto aqui, ó, que eu te conheço faz tempo, porque o que a gente falou ontem sobre você nesse programa não está escrito, né? Sério? Ai, meu Deus! Pois Fiquei é, nervosa agora. pois é. O Hugo estava aqui ontem, você que perdeu a identidade de ontem, Hugo, que é o marido da Cíntia, foi o meu entrevistado de ontem. Perdeu, você pode ir lá no ntplay.com, procurar pela entrevista de ontem aqui no Identidade, tá lá. E o Hugo falou muito bem de você e do amor lindo que vocês construíram. Então a gente está aqui para te conhecer também, Cíntia. Eu acho que o programa de hoje é realmente para falar sobre força, sobre amor, sobre superação e, acima de tudo, de fé em Deus. O Hugo, uma das frases que ele disse ontem é que você sempre tem a certeza de que Deus vai fazer uma grande coisa na sua vida. E até agora tem feito, né? Eu sempre falo para ele que ele foi a minha melhor escolha na minha vida inteira. Depois de ter aceitado Jesus como meu Salvador, escolher o Hugo foi a melhor escolha que eu fiz para minha vida. E ao longo da nossa vida, tiveram vários momentos onde nós precisamos realmente de uma intervenção divina. E graças a Deus nós tivemos assim a misericórdia de Deus sobre a nossa vida e temos vivido isso até hoje. Me conta o seguinte, porque a gente sabe, pelas imagens lindas, inclusive, que a gente viu no programa de ontem, vamos ver no programa de hoje, do amor de vocês, inclusive o selamento, né, do amor de vocês no casamento e tudo mais, de como para vocês essa situação de que o Hugo é um cadeirante
é um detalhe, mas a vida de vocês está correndo com toda a felicidade e com toda a construção de vida como um casal comum. Agora, você trabalhava já no ramo do casamento, né? Você fazia maquiagem de noivas, uma pessoa que começou a se destacar nesse mercado em Cuiabá, né? Onde você trabalhava com isso, começou a ensinar outras pessoas, dar curso, enfim. Mas o teu sonho também era ser aquela noiva sendo maquiada, né? Encontrar o amor da sua vida e se casar. Então eu imagino que você comentava isso com a sua família, com as suas amigas e tudo mais. O Hugo contou ontem que vocês se conheceram através de um aplicativo de relacionamentos. Quando você começou a dizer para as pessoas que tinha conhecido o amor da sua vida, e quando as pessoas descobriram que o amor da sua vida era cadeirante, qual era a reação que as pessoas tinham? O sonho da minha vida inteira, acho que desde adolescente, sempre foi casar. Eu vi a minha mãe tão assim apaixonada pelo meu pai, e ela era tão feliz em ser esposa, em ser mãe, e eu queria viver aquilo, sabe? Então eu sempre sonhei em casar. E não demorei para casar porque, eu quero primeiro ter meu trabalho, ter minha casa, ter meu carro. Não, simplesmente porque realmente não apareceu a pessoa. E eu tinha em mente que eu queria casar para passar a vida inteira. Então eu tinha muito medo de fazer uma escolha errada, sabe? Eu ficava pensando, eu preciso acertar na minha escolha, porque esse homem vai passar o resto da vida comigo. Ele vai ser o pai dos meus filhos. Então, eu sempre fui muito sentimental, mas mais do que isso, sempre muito racional para fazer as minhas escolhas. E eu já estava aí com 30 e poucos anos, e eu até comento isso no livro, que além de ser casada, além de ter um casamento, eu sonhava muito em ser mãe. Muito, 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 muito. E eu pensava assim, se eu não achar o marido até os 35, eu vou fazer uma produção independente. Só que olha que loucura, eu não tinha ideia do que era ser mãe, para pensar algo desse tipo. Viver isso sozinha é muito difícil. Hoje, eu começo a pensar nas mães que são mães solo, né? E, meu Deus, é um desafio muito grande. Só que eu achava muito estranho esse negócio de hoje em dia as pessoas se conhecem numa baladinha ou em algum lugar, elas ficam primeiro e aí depois elas vão conversar e ver se elas querem realmente ter alguma coisa. Para mim isso era muito complicado. E uma amiga falou para mim, falou assim, olha, você é meio doida e você acha que você tem que conversar antes de ficar com a pessoa. Então por que você não usa um aplicativo de relacionamento que você vai só conversar? E aí eu lembro que eu falei assim, nossa, mas esses aplicativos não é só gente fim de carreira que tá nesse lugar? E aí ela virou para mim e falou assim, amiga, eu conheci meu marido num site desse. Não sei se ele estava no fim de carreira, mas conheci ele lá, né? Não, e eles têm um casamento super bacana, assim, eu fiquei super sem graça na hora, mas resolvi entrar nesse aplicativo para relacionamento. Então eu conheci outras pessoas que não eram a melhor pessoa para mim, não era o que Deus tinha para minha vida. E aí eu desinstalei, e aí num dia de uma TPM absurda, sim, me achando a pior pessoa do universo, solitária, eu falei, vou baixar esse aplicativo de novo. E eu baixei, e a primeira pessoa que eu conheci naquele dia foi o Hugo, e foi diferente, mas eu não sabia que ele era cadeirante. Porque tinha uma foto de meio corpo dele, um homem lindo, né, maravilhoso. E nós passamos dias conversando e eu não fazia ideia de que ele era cadeirante. E ele achou que eu sabia, porque nas redes sociais tinha foto dele na cadeira de rodas e tal. Mas eu não tive a curiosidade de procurar ele em outras redes sociais. Eu não sei hoje eu sei que foi permissão de Deus, né? Eu até falo no livro que Deus ele queria que eu conhecesse primeiro as fortalezas do Hugo para depois conhecer as fragilidades. Então, eu conversei com ele sem pensar em nada, em nenhuma dificuldade, sem pensar na cadeira de rodas, e eu fui me apaixonando por ele. E aí um dia ele curtiu todas as minhas fotos no Instagram e eu fui retribuir a gentileza. E quando eu entrei, eu vi um vídeo dele na cadeira de roda e eu congelei. Porque não por ele ser cadeirante, mas por, quanto tempo eu tô conversando com ele e eu não sabia disso, né?
E o que mais me encantou é ver que para ele isso era realmente só um detalhe, porque ele não achou que era algo tão relevante a ponto de ficar falando sobre isso. E aí eu fui perguntar, por que podia ser que ele tivesse, sei lá, se recuperando de uma cirurgia ou algo do tipo. E aí eu perguntei, eu falei, Hugo, você... Deixa eu te fazer uma pergunta, você é cadeirante? E aí isso me marcou muito, porque ele falou em seguida, assim, ele falou, nossa, você não sabia, logo vi, se você não quiser mais falar comigo, não tem problema, eu vou entender. E aquilo me doeu, porque eu falei, meu Deus, quantas pessoas devem ter ferido ele, né, por esse motivo. E aí eu falei, capaz, por que isso? Aí ele falou, não, porque é sempre assim, eu começo a conversar com as meninas, mas quando elas descobrem que eu sou cadeirante, simplesmente elas desaparecem. Então eu vou compreender. E aí eu falei, imagina, achei super interessante. Eu quero conhecer mais, quero saber essa história. E aí engatou. Mas e depois da sua aceitação e da sua descoberta, o que as pessoas disseram quando descobriram isso? Eu contei para algumas amigas minhas que não compreenderam. Uma achou um absurdo, inclusive. Ela falava assim, você é muito boa, você está confundindo as coisas, você não está apaixonado, você está com dó, né? E aí você quer passar um tempo de qualidade com ele, mas depois você vai ver que não é isso que você quer e você vai fazer ele sofrer, eu não concordo. Foi bem difícil para alguns amigos. Já para minha mãe foi muito engraçado, porque eu falei para ela, mãe, eu tenho uma coisa para te contar, mas eu não sei como que você vai receber isso. Porque sim, Wagner, a gente precisa ser muito honesto. Nenhuma mãe sonha com a filha casando com um cadeirante. Nossa, o sonho da minha vida é que a minha filha se case com um cadeirante. Mas isso pode ser natural para algumas famílias e não natural para outras. E eu não sabia como que a minha mãe ia reagir a isso. A minha mãe é uma pessoa extremamente sincera, então eu fiquei com medo. E aí eu falei assim, mãe, tem uma coisa para te contar, não sei como que você vai receber. E aí ela já engatou. Meu Deus, você tá grávida? Eu, não, mãe. Ela, você tá grávida? Eu não acredito, eu vou contar pro seu pai. Eu falei, mãe, não é isso. Eu tentava explicar e ela não ouvia. Aí eu falei, mãe, eu tô namorando. Aí ela, ai, filha, que bênção. Ai, eu achei que era outra coisa, mas que bênção você tá namorando. Eu falei, então, mãe, ele é cadeirante, né, e tal. Ela, aham, e o que é que você achou que eu não sabia como que eu ia reagir? Algum problema? Aí eu vi que para ela a cadeira também Normal. não fazia diferença nenhuma. E a minha família se apaixonou por ele, assim, na primeira vez que viram, assim, se encantaram com ele. E esses meus amigos que não entenderam no começo, quando nos viram juntos, até se emocionaram. Falaram, meu Deus, quanta besteira nós falamos. É óbvio que vocês nasceram um pro outro, assim, é nítido, é muito claro, sabe? Que sensacional que vocês conseguiram provar para todo mundo com o relacionamento de vocês que existem coisas muito maiores do que uma limitação numa cadeira de rodas, né? E eu acho que vocês são um casal que mostram isso com muita propriedade. Cíntia, deixa eu fazer uma paradinha para o intervalo. Na volta, vamos falar um pouquinho mais sobre casamento e vamos falar sobre maternidade, paternidade e sobre o tremendo milagre que vocês tiveram aí vindo de Deus. Intervalo rápido e a gente volta já aqui com a Cíntia. De volta aqui com Identidade, hoje conversando com a Cíntia. Cíntia estava falando do sonho de casar e de como foi especial conhecer o Hugo e entenderem de que realmente Deus estava colocando um no caminho do outro para juntos serem felizes. E aí, o casamento de vocês foi uma coisa tão bonita, porque é uma cena diferente da que a gente está acostumada a ver entre os noivos, né, Cíntia? Mas foi tão especial que viralizou. Vocês tiveram pessoas assistindo no Brasil inteiro, em vários países, celebridades postando essa cena do casamento de vocês, inclusive uma marca, né, enorme de produtos de higiene pessoal e beleza comprou essas imagens para poder fazer parte de uma propaganda de televisão.
Me conta como foi viver esse momento que todos nós já vimos. O porquê de a gente viver esse momento foi que um dia o Hugo falou pra mim que ele queria muito ver o casamento como todos veriam e tal. E aí nós pensamos no lance da valsa, dele poder ficar em pé. Pra mim, sentir o coração dele acelerado, sabe? Junto do meu, porque abraçar é algo que a gente nunca consegue fazer, como as pessoas fazem normalmente. É sempre de lado, é sempre meio arrojado. E ali, naquele momento, eu consegui abraçar ele e sentir o coração dele acelerado, sabe? Olhar ele de baixo para cima, que é algo que eu nunca consigo fazer. Eu falo que a gente estava assim numa outra dimensão. E eu acho que viralizou porque a presença de Deus ela se fez presente naquele momento mesmo. E quando as pessoas assistem, elas conseguem sentir isso, sabe? Cíntia, tem um fato dessa história, porque né, viralizou, ganhou essa repercussão. Um tempo depois, então, houve essa marca que comprou as imagens. Agora, você disse, o Hugo disse também ontem, que sempre conhecer alguém estava atrelado a construir uma família, a conhecer alguém especial, alguém que pudesse dividir a vida, mas também serem pais. Vocês não conseguiram ter filhos por vias naturais, e então vocês precisavam fazer uma inseminação in vitro, uma coisa que tem um alto custo. Então, foi uma providência de Deus já esse comercial de televisão, porque foi o que vocês conseguiram pagar por esse tratamento, né? Foi isso mesmo. Eu lembro que nós ficamos tentando, né, engravidar aí por 1 ano e pouco, e aí resolvemos procurar o médico, ele nos orientou a fazer uma fertilização, mas era um valor bem alto. E aí eu falei, amor, vamos marcar e Deus proverá. Aí ele, você tá doida? Eu falei, não, eu tenho certeza que Deus vai prover. Vamos se organizar, porque hoje eu tinha uma agenda muito lotada. Eu tinha no ano de 2019, 2020, 56 eventos já marcados, então a gente tinha que se organizar. E aí nós marcamos e semanas depois apareceu essa empresa querendo comprar os direitos de imagem do vídeo do nosso casamento. E aí eu fiz uma prova, falei assim, olha, pra gente saber se é de Deus ou não, vamos calcular tudo que nós vamos gastar com a FIV para fazer 2 tentativas e a gente oferece. Era tipo 5 vezes o valor que eles tinham oferecido. Então eu falei, eles não vão aceitar, né? Mas resolvi fazer e eles aceitaram e foi assim que a gente conseguiu fazer essa fertilização. Vocês então tinham claramente ali Deus cuidando da situação de vocês, mas o que não se espera ao conseguir se engravidar, ainda mais com... né, a gente sabe que fazer uma fertilização in vitro é uma coisa que os índices de sucesso são baixos, né? Existe mais chance dessa gravidez não engatar do que dela de fato engatar. Mas você conseguiu engravidar, né? Só que a filha de vocês, a Lavínia, ela nasceu com uma condição muito especial, uma condição rara, que é a onfalocele. É isso? Isso mesmo. Explica para mim que condição é essa e as lutas que vocês tiveram a saber dessa condição. É quando o abdômen ele não se fecha com pele e músculo e os órgãos ficam expostos. No caso da Lavínia, ela teve intestino, fígado e baço para fora do abdômen. Então ele fica ali apenas com uma membrana protegendo, mas ele fica para fora. O problema da onfalocele, acho que maior, além de ter os órgãos todo para fora do corpinho, é que ele pode estar associado a outras síndromes, o que também nos apavorava, porque no início os médicos que nos atenderam no começo, eles focavam muito na síndrome de que podia ser que a gestação não fosse para frente e que se ela nascesse, ela poderia nascer um bebê natimorto, nascer e logo em seguida morrer. Então isso foi assim desesperador pra gente, sabe, Wagner? E ela realmente ficou 2 meses na UTI neonatal, né? Foram dias muito pesados para vocês, mas tem muita história de milagre e no cuidado de Deus nessa maternidade e nessa paternidade, né, Cíntia? Muito. No total, Wagner, foram 75 dias na UTI.
e depois mais 2 dias no quarto. E o parto foi sobrenatural, assim, foi uma unção de Deus ali, a gente sentiu realmente o cuidado de Deus na hora do parto, foi muito maravilhoso. Inclusive, nós guardamos células-tronco, porque a gente acredita que essa célula-tronco pode ajudar o futuramente. E ela foi para a UTI, estava tudo bem, ela nasceu linda, enorme, saudável, né? Só como falou Celi mesmo. E aí eles começaram a fazer a introdução, né, dos órgãos para dentro, mas com 9 dias de UTI, ela pegou uma bactéria, ela teve uma infecção, uma sepse extremamente severa. Em decorrência dessa sepse, ela teve uma hipertensão pulmonar muito severa. Então, durante esse período de UTI, foram 3 momentos que realmente os médicos achavam que não tinha mais o que fazer, que eles já tinham feito tudo o que a medicina poderia fazer. Mas ali dentro, nós fomos vendo a mão de Deus. E por vários momentos, Deus me pedia para orar por pessoas em situações que eu precisava de milagre. Eu passei muito tempo fazendo coleta de leite, porque eu queria muito amamentá-la quando ela saísse, queria que ela fosse alimentada com leite materno. Só que chegou um momento que o meu leite começou a secar, porque não tem estímulo do bebê, o leite que começa a secar. E eu lembro que naquele dia, na sala de esgota de leite, uma mãe entrou chorando muito. E eu não queria nem conversar, aquele dia eu estava realmente muito mal. A Lavínia estava assim, no limite do aparelho de oxigênio. Se ela tivesse uma insaturação, não tinha para onde correr mais, porque ela já estava ligada em 2 aparelhos. E Deus falou para mim: ora por essa mãe. Eu falei: ai, não, Deus, eu não posso, eu estou precisando de oração, como o Senhor quer que eu ore por ela? E aí Deus começou a tocar meu coração para orar. E aí eu me virei e perguntei o que ela tinha, e ela falou que ela não tinha leite, que ela tinha acabado de ter gêmeos, que o sonho da vida dela era amamentar. Eu falei: ai, Deus, eu tô destruída, como que eu vou orar por alguém? E aí eu resolvi atender o chamado de Deus e perguntei se ela queria que eu orasse. Ela largou tudo que ela estava fazendo e falou: pelo amor de Deus, ora, porque eu tô desesperada. Orei por ela. No dia seguinte, ela entrou lá dentro, chorando, emocionada, que o leite dela estava saindo e que ela sabia que era Deus que tinha feito o milagre. E vários momentos dessa mesma maneira foi acontecendo, de que Deus pediu para que eu orasse por alguém numa área que eu precisava de milagre. E Deus me falou claramente ali que, enquanto eu cuidava da dor de outras pessoas, Deus estava cuidando da minha, que não era para que eu me preocupasse, que Ele estava fazendo um milagre. E eu entendi que a minha permanência na UTI era realmente para que eu cumprisse o chamado de Deus naquele lugar, né? Que a minha filha ia levar Deus para as pessoas, o nosso milagre ia levar Deus para as pessoas, e a gente foi vivendo um milagre depois do outro lá dentro. Excelente. A Lavínia hoje já completou 1 ano de vida, né? E vive uma vida plenamente saudável, não é isso? Sim, nosso sábado passado foi o aniversário de 1 aninho dela, e ela tem, assim, se superado, porque ela não tem músculo na parede abdominal ainda, e então os médicos falavam assim: você não se assuste se ela não conseguir engatinhar, se ela não conseguir caminhar por enquanto, até que a gente faça esse fechamento, pode ser mais difícil. E ela tá aí, engatinhando, subindo pelas coisas já, tentando dar os primeiros passinhos. Ela transmite uma paz, assim, sobrenatural no olhar dela, ela é maravilhosa. Que demais. Bom, essa história toda, inclusive desde o início, desde o que a gente conversou ontem com o Hugo, está escrito num livro que vocês escreveram a 4 mãos, né? Está com o livro aí perto de você, Cíntia? Aí. Olha lá, Sobrevivi por Você. É o livro que conta toda essa história linda dessa família incrível que a gente teve a oportunidade de saber detalhes aqui nesses 2 programas. Cíntia, muito obrigado por ter conversado com a gente, por ter aberto o coração, por ter se mostrado essa mulher tão forte, mas forte aos pés de Jesus, né? É Deus que dá força para enfrentar as situações e fazer o trabalho dele de ajudar outros, como você relatou aqui para a gente. Muito obrigado e que Deus continue abençoando muito a família linda que vocês construíram. Wagner, foi uma honra estar aqui com vocês. Espero que a nossa história possa ajudar alguém que está assistindo. E estaremos aqui sempre orando por vocês, assistindo, acompanhando. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Muito obrigado.
Obrigado a você também que ficou com a gente até agora. Amanhã a gente está de volta às 11h30 da noite com mais uma linda história de superação e de encontro com Deus. Até lá. Tchau, tchau.